E hoje recebendo uma das pessoas que eu tenho orgulho, assim, porque através do conhecimento que ele me passou, já estou na segunda oportunidade de conhecê-lo através da sua sabedoria, do seu conhecimento, através do meu amigo Tom Lucas. Quero que você receba na sua casa aqui o grande Alberto, uma das grandes referências em nosso Brasil. Alberto Delízola. Um nome até diferente. Deli, obrigado, valeu pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo aí. Albertão, vendo o seu trabalho, né, através do meu amigo Tom, até mesmo antes do Tom, você é um cara que já se tornou referência desde cedo, né, através da memória, né? Você passou no programa da Globo, você passou no Fantástico, Luciano Huck, e no programa da Fátima Bernardes você está tendo uma aceitação até mais referencial do que antes nos programas anteriores. Isso é nicho do conhecimento que você trouxe das memórias daquele trabalho, porque você é campeão, né? O que aconteceu é o seguinte, desde 2006, eu até hoje sou chamado nos programas de televisão para falar sobre técnicas de aprendizagem de memória. Porque, inclusive, meu livro Mentes Brilhantes é um livro famoso, Mentes Geniais, são livros baseados nisso. O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre mexi com hipnose, desde a época da graduação, principalmente hipnose ericksoniana, essas questões terapêuticas, na época da faculdade eu via. Só que, mais recentemente, eu dava aula na faculdade de Direito da matéria chamada Psicologia Jurídica. E meus alunos começaram a pedir para eu ensiná-los hipnose, porque de vez em quando eu fazia alguma coisinha e tal. Aí eu comecei a dar curso de hipnose a pedido deles. E o que aconteceu na Fátima Bernardes foi que ela me convidou para poder... Eu não tinha pretensão de ser o hipnólogo da Fátima Bernardes. Ela me chamou para falar um dia sobre memória, como sempre me chama para falar sobre memória. Só que além da memória, ela perguntou ao Alberto, não tem outra coisa que você pode apresentar? Porque a gente costuma fechar em blocos e são temas diferentes. Tem mais algo de psicologia que você pode apresentar? Aí eu apresentei hipnose. E a aceitação da forma que eu falo hipnose foi muito grande. E essa aproximação, não só com a Fátima, mas também a sua formação em hipnose, você tem curso, né? Você tem um canal na internet e através daí você também entrevista pessoas dentro do meio, não é isso? É que na verdade, qual que é o meu objetivo com o canal do YouTube? Eu tenho um canal Super Memória, que é o canal que as pessoas gratuitamente podem aprender hipnose, se você quiser assistir aí, quiser aprender hipnose, tem mais de 130 aulas. E eu comecei a criar esse canal porque as pessoas têm muito medo da hipnose. Elas acham que hipnose é uma coisa mística, fora da realidade, e na verdade não, é um estado de concentração. E além de ter as aulas, eu gosto de trazer aqueles melhores que tem nesse meio para poder dar o seu parecer, falar. Então, para falar de mesmerismo, eu trouxe o Marco Pareto, que é uma das maiores referências das sociedades secretas herméticas, né? Para falar de psicologia positiva, eu chamei a Sofia Bauer. Para falar de hipnose clássica, chamei Fábio Puentes, chamei Michael Andrews, que é meu grande professor, minha grande referência em hipnose. E assim vai. Então, tem tanto aulas quanto entrevistas também. Essa parte de buscar conhecimento, você tira de pai, de mãe, teve alguma pessoa que lhe incentivou? Porque geralmente temos aquelas referências, né, quando a gente é criança, para poder buscar o conhecimento. Você tira essa parte de conhecimento, não da hipnose, do todo, na verdade, de buscar sabedoria. Na verdade, a minha família, desde pequeno, sempre incentivava muito essa questão de estudar. Eles falavam que aquela frase banal que todo mundo escuta, que eles podem roubar tudo seu, mas conhecimento não rouba nunca, não sei o quê. E aí eu acabei que eu tinha um hábito já de estudar, e tem muitos assuntos que eu estudo muito, e a hipnose é um deles. E dentro desses aí, a memória, essa parte de memorizar, foi primeiro do que a hipnose? Na verdade, a memorização foi antes da psicologia, porque eu tinha péssima memória e eu queria melhorar minha memória. E eu comecei a criar estratégias, isso lá mais ou menos para os idos de 2005, eu era péssimo de memória. Na verdade, 2004, eu era péssimo de memória. E eu ia para a faculdade de carro e voltava de ônibus porque eu não tinha lembrado que tinha de carro. Aí eu estava muito preocupado com a minha memória e por conta desses medos de esquecimento eu comecei a treinar minha memória e acabei me tornando recordista latino-americano de memorização, memorizando cartas de baralho. O meu recorde é memorização de 280 cartas de baralho em 1 hora, a sequência das cartas, né? Aí você podia me perguntar qual era a carta número 200 ou a carta número 150, eu te falava se era um as de ouros ou o rei de paus. Aí o que aconteceu foi o seguinte, a mídia sempre me chamava para fazer essas demonstrações, então eu sempre brinco que eu já fui em todos os programas, menos o Linha Direta, ainda bem que eu não fui, né? Ainda bem que eu não fui no Linha Direta, que ia ser o péssimo negócio. Mas aí eu sempre fazia demonstrações assim, envolvendo a memorização. Agora na Fátima surgiu uma coisa legal, que é o seguinte, todo programa queria ver o show do Alberto. A Fátima não. Na Fátima eu tenho a possibilidade de ensinar as pessoas a ter uma boa memória. Então eu não faço apenas apresentações da minha memória. A pessoa assiste o programa
e entende melhor como que ela pode melhorar a memória dela a partir daquele dia. Quer dizer que em alguns casos que as pessoas acham que não são capazes de ter um aprendizado, existe uma técnica. Sim, porque na verdade o que a gente reclama de memória é muito mais um erro de estratégia. Por exemplo, se eu te perguntar se você percebeu a diferença de saber números de telefone hoje ou no passado, com certeza você percebe a diferença gritante. Não é porque a gente envelheceu, é porque hoje os adolescentes também não sabem número de telefone. Porque os números de telefone estão facilmente no celular. E antes a gente tinha que pegar aquela agenda e tinha que caçar o número para poder discar cada número, a gente acabava guardando os números. Não que guardar número seja importante, mas isso mostra que para saber o número, por exemplo, você precisava ter uma estratégia diferente do que a gente usa hoje. Então, geralmente, quando chega alguém falando que tem problema de memória, é um erro de estratégia. O interessante que eu vejo muito nos seus cursos é a parte de você estar sempre escrevendo e pedindo eles para acompanhar. Não porque tem cursos que é muito slide, o seu não, o seu é mais dinâmico. Isso para você já é uma maneira de você já aplicar aos seus alunos essa técnica que está praticando? Com certeza. Porque, por exemplo, um problema que a gente está tendo hoje é o excesso do mundo digital. Eu adoro o mundo digital, mas, por exemplo, se eu vou aprender alguma coisa, se eu escrevo, eu estou fazendo mais conexões nervosas que apertando uma tecla. Por isso que eu só uso o PowerPoint no meu curso se tiver que mostrar algum vídeo, alguma animação, alguma figura. Porque se for para realmente eu apenas passar o conhecimento, eu vou usar um flipchart e eu falo para os alunos copiarem, porque se eles estiverem copiando aqueles esquemas, eles vão estar guardando. Em um dos vídeos seus você fala sobre a PNL, que hoje é uma das ferramentas bastante usada, né? Entre palestrantes, entre também pessoas que têm curso de coach, né? Para você, no caso, a PNL, ela é um nicho da hipnose ou ela surgiu através de outro conhecimento? Porque na verdade a PNL não é um conhecimento. A PNL não é um conhecimento. O que é a PNL? PNL é um conjunto de ferramentas. Então o que eles fizeram? Eles pegaram várias ferramentas da Gestalt terapia, várias ferramentas do behaviorismo, várias ferramentas da psicologia cognitiva, várias ferramentas da hipnose. Ou seja, não é um campo não é igual pegar, por exemplo, psicologia humanista, que eu tenho toda uma carga filosófica para poder montar aquele conhecimento. Não, o Bandler simplesmente pegou as técnicas que funcionam, independente de onde elas vêm. Então, na verdade, a hipnose ela é muito mais... Não é que a hipnose é maior que a PNL. A questão é que a parte da hipnose que a PNL pega é pequena em relação ao mundo da hipnose. Assim como a PNL pega outras coisas de outros campos de conhecimento da psicologia. E o curioso é que eles dão a ideia de que a PNL substitui a psicologia, mas na verdade não, cara. Na verdade é tudo roubado, entre aspas, da psicologia. O Bandler estudava com os psicólogos. Então é a maneira deles pegaram com conhecimento de tudo e transformar em mais uma ferramenta. Ferramentas que para tornar mais acessível, eu acho isso muito legal. Legal. Olha só, para você que está em casa, TV Metrópole Canal 26 recebendo hoje Grande Alberto, uma das maiores referências. Não sai daí não, viu? Daqui a pouco tem mais conhecimento para você. TV Metrópole Canal 26, a sua TV com atitude.